o desdobramento astral e mental e o verdadeiro caminho da iniciação. E iniciação é iluminação, é clareza. Mas vamos desmistificar esse processo natural, porque hoje, fadados ao artificialismo, a gente prefere uma técnica linear para explicar uma vida tão complexa, não vista, do que a gente se lançar a fazer aquilo que já acontece, mas de forma lúcida, consciente. Há escolas moderníssimas que dizem que viagem astral e mental são plasmações. O que é uma plasmação? Algo que pode ser irreal. Você está imaginando o que está saindo do corpo. Você está imaginando o que você está vendo e ouvindo. Ou talvez até tateando. Porque existe sim um certo sentido ou sensação de toque mais energético. Há já ciências para bloquear isso. Um psicólogo vai dizer isso para você. Um psiquiatra, um psicanalista. Alguns psicanalistas, como Jung, ele sim fazia seus desdobramentos astrais, mas não foi pauta principal do seu trabalho científico. Que muitos vão dizer que é pseudocientífico por fazer como o vício científico, de presumir, mas não explicar com clareza do porquê dessa teoria. 49 níveis, o Freud, com a fera interna, aonde está isso? Eles também tiveram que se filtrar ao nível do comportamental. Eles também só viam, vejam, eles pelo menos deixaram conhecido que existe essas coisas, mas não explicaram o lugar, e o lugar se restringiu à vida física, ao comportamental. De novo, comportamento não mostra intenção. Isso você já sabe, não preciso eu dizer. Tem pessoas que falam muito bem, mas elas não têm o entendimento do que elas falam. E às vezes você vai ver um ser ruralista que tem muito conhecimento porque ele aplica na vida prática dele. Ele sabe lidar com a terra e compreender a vida. Só que as pessoas são preguiçosas, então o modista inventa a moda e o seguidor, o fã, segue. É o conceito de manada de novo. Matrix. Só o que tem nisso de importante? É importante fazer pelo menos um em vida. Tem gente que não faz isso uma vez em uma vida toda, de muitas vezes quase 100 anos. Por que seria importante? Veja, como acontece o processo físico? Você nasce, se você não abrisse os olhos, você simplesmente estaria no mundo e ao mesmo tempo não estaria presente nele, não teria por que você estar nesse mundo. E perceba que até certa etapa você não consegue caminhar, você não vai a lugar nenhum, não sai dos colos dos adultos e também não sai do berço. Há um sentido nisso? Nenhum. O seu corpo uma hora vai ter que caminhar. Uma hora ele vai ter que abrir os olhos e ver aonde ele está. Se perceber o pertencimento. Ao que pertenço? Quem eu sou e o que eu sou? Essa é uma pergunta que a gente faz aqui mesmo, só que a gente leva para um lado obscuro, que é o lado do ego. Nada contra o ego, desde que você dê uma utilidade prática. Por exemplo, temos um exemplo claro de ego usado a favor do coletivo. A polícia. Sem a polícia, tudo sairia na tangente, seria a casa da mãe Joana, porque já é com as leis cegas daqui, você imagina sem nenhuma lei. Só que lei está em tudo, até para você respirar tem leis. Tanto é que tem lugares que você não pode respirar, certos planetas que você não vai colonizar.
Há uma coisa muito interessante no ego, porque ele é territorialista. Esse é o problema dele. Você acredita que o governo americano deixou claro para Elon Musk: se você ir um dia em alguma expedição, você, eu digo qualquer um, ou você mandar voos tripulados para Marte, Marte também segue a lei marítima. Veja, uma coisa que só tem na Terra. Fronteiras não existem. Você dá um pulinho, nada te impede, a não ser um bico de uma escopeta, de um exército. O que te bloqueia são as próprias pessoas da sua espécie, não o ambiente. Sempre o ente. Então você imagina, você vai para Marte, você pode ser preso na Terra, você não vai querer mais voltar, se você desobedecer e pegar lá uma parte, né, invadir uma parte de Marte, em que, vamos dizer, os Estados Unidos carimbou como isso é meu. Isso é piratarismo. Isso é você invadir e tomar conta do que não é seu. A própria Terra não é nossa. Nós estamos de passagem. Então você imagina, eu que já fui 3 vezes ao solo de Marte, porém no astral, se eles descobrirem que tem gente pegando atalho para ir até Marte e passando por qualquer lugar, né? E dane-se a lei marítima, a lei de navegação. Mares estrangeiros causam delito, caso a gente invada. Por favor. Então essa é a vantagem de uma viagem astral já. Você pode ir a Marte, ver um Marte astral, nunca acima. Você não vai ver o Marte mental. O Marte astral, o Marte etérico e o Marte físico. Tudo separado em uma tela visual em que você percebe 3 estados de dimensões ou consciência. Já é uma grande vantagem. Turismo. E é bom o turismo? Claro que é bom, para descansar e também conhecer. Você conhece muita coisa do lugar onde você passa e deixa muito de você lá, possa que você enriqueça o lugar. Então, dentro disso, você vai desenvolvendo os lugares com a sua capacidade, até mesmo a sua curiosidade é importante. Então, por que seria uma ilusão outro mundo e esse não? Por que uma espécie de técnica que você não precisa fazer, porque já acontece quando você dorme, se desloca da matéria densa, vai ser uma plasmação, e quando você voltar para a capa que tapa tudo, não é uma plasmação, não é uma ilusão. Então, tudo seria ilusão. Se é alguma mentira, que você conte uma mentirinha melhor, porque tudo é produto da mente, mentira. Mas quer dizer que é falso? Não. Quer dizer que não está ali? Não quer dizer. Está ali, só que não é perene. Isso da maia, isso da mentira, isso da fantasia, filosoficamente, para quem é bom entendedor, entende que é porque não é eterno. Não é algo que não vai te decepcionar, que não vai mudar, que vai trocar de lugar e você se confundir. É por isso. Só que o corpo físico também nos engana. É o pior, ou melhor, o melhor dos enganadores, porque você vê uma criança formosa, depois você vê um adolescente, depois você vê um adulto, e depois um velho decrépito, e depois restos mortais numa tumba. Não existia, existe e não existirá depois. Para que ilusão melhor que essa? Para quem é caçador de ilusões. Então, no que pode nos favorecer isso? Você imagina você dirigir embriagado. Você consegue? Bem difícil. Não há uma lei que aprove ou amance isso. Então você imagina você dirigir a sua alma, você mesmo, parte de você, importantíssimo. Que é o que se ilumina é a alma. Vemos na tríade hinduísta, o próprio Jesus também, 3 cruzes, 2 ladrões e um Cristo iluminado. É o meio.
Ele está preso dentro das 4 coisas. Quaternário inferior, que é a matéria, o corpo físico, constituído de hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio, o nhoque, que é o que a gente é. A gente é um nhoque e vai para a Terra, se dissolve. Mas no que é importante, não vai acontecer uma iniciação real e nem uma iluminação sem lucidez na alma. Da mesma forma que seu corpo não vai sanar se tiver uma parte desativada. Você imagina, seu intestino não funciona, você todo não funciona. Então, como você quer esperar apenas uma parte de você faça todo o trabalho e resolva todo o resto? Porque psicólogo, gente, por exemplo, não sabe o que é psique. Francamente. Ele estuda psique, mas ele não sabe o que é psique. Ele não sabe o que é ego, mas ele fala. Porque ele só estudou comportamento. Hoje fizeram um teste comigo, que parecia mais um teste xamânico. Só que eles são céticos. Agora eles estão roubando, né? Você pode esperar que uma hora vai ter constelador familiar pegando coisa de nós, os projetistas, e vendendo viagem astral no lugar dos bonequinhos e do seu sistema sistêmico. Ah, porque é sistêmico não é sistêmico. Porque daí não funciona mais, que tem um monte de gente que reprova, que não vê utilidade prática, não vê procedência, e eles venderam. Cuidado. Se quiser falar dessas coisas, falam com pessoas que não te cobrem, pelo menos. Tem eu aqui, tem o Wagner Borges e muitos outros por aí, Saulo Caldeirão. Mas enfim, para que serve uma viagem astral? Para que serve uma viagem mental? Da mesma forma que você vai para uma escola e você dormir na aula, você apagar, você não prestar atenção, como você se formaria? Como haveria uma iniciação? Ou melhor, uma iluminação, que é a evolução de uma iniciação, que é compreender o que você está absorvendo. E as pessoas dizem, durma, siga seus sonhos. Sonho é uma bolha. Sonho é fantasioso. Sonho é psicológico. O desdobramento não. Como você saberá que tem uma alma se você não está nunca ciente nela? Seria como aquela criança que nasceu lá do exemplo físico, ela nunca abrir os olhos e nunca cair do berço e tentar levantar por si própria e caminhar com as próprias pernas, com a sua própria força. Então vocês veem que tudo tem a sua iniciação, tudo tem a sua clareza, que vamos chamar de iluminação. Uma hora a mente física começa a entender que está no mundo físico e que tudo é difícil. Por que, tendo 7 possibilidades, você não pode saber do resto? Que tipo de curso é esse chamado vida que é incompleto? Já que custa tão caro estar aqui, custa para os pais, custa para todo mundo, vale a pena viver uma vida assim? Apenas no conformismo de, tudo bem, é isso aqui, se olhar no espelho, olha só, que pessoa fantástica que eu sou. Só que pena que você não vai dizer assim, que pena que eu não vou durar para sempre. E o que dura mais? O que já existia, existe e vai continuar existindo? A sua alma. Só que ela também tem um tempo de validade, mas o espírito é perene. Como você vai chegar no outro degrau, o degrau superior, estado nirvânico sem passar pela alma? Tem escolas aí que tem uma crença que, inclusive, anjo não entra no plano astral. O que é isso? As próprias células do corpo físico, corruptível, porque ele se dissolve, ele é putrefato, ele tem odores, ele tem decomposição, inclusive em vida. A cada dia nós estamos morrendo mais, largando nossas mortalidades por aí para os outros passar por cima. E mesmo assim, as células são anjos. E anjos são elementais. Eu já falava disso em outros vídeos. Então, como você vai achar que isso não é importante? Você ter acesso à sua alma e estar nítido. E uma coisa, gente, é nitidez. Outra coisa é consciência.
Consciência, você sabe que aquilo ali é um estado de consciência. Por exemplo, você pode ter um sonho lúcido e não ter consciência. Mas você pode ter um sonho todo confuso e ter consciência traduzindo a confusão. Por quê? Porque você está num nível de consciência que você observa de fora. Daí não importa o que virá. Você passa reto. Então não tem essa, não vá no astral porque é perigoso. Coisa de mago negro. Você vai todo dia. Então você é um mago negro incipiente ainda. Amador. Porque vai e não sabe o que está fazendo na hora do trabalho. É um mau profissional. Tudo que a gente aprende, inclusive de ciência e para a ciência, passa pela alma. É a alma que compreende. Então, se você não acessa essas coisas com consciência e não só nitidez, como eu posso estar vendo muito bem, eu não tenho problemas óticos, eu estou vendo aqui que está anoitecendo, e eu não compreender a noite. Esses dias, por exemplo, deu raios descomunais aqui na minha região. As pessoas só se preocuparam com uma coisa. Veja, todos ouviram e viram o raio, mas a preocupação delas é: ai, que perigo, raio mata. Eu pego, vou destemidamente à rua, olho o raio e penso: quem és tu, raio? Quando o raio se mostra estrondoso atrás das vegetações, eu percebo que o raio é análogo às árvores, às raízes. E ela está ligada ao quê? Ao fogo na água. Perceba a vitalidade. Plano etérico. Quem vê isso? Não, vê o perigo, que raio, não sei o quê. E raio atinge espelhos. E é constatado pela própria ciência que aquele metal, aquele pozinho metal que tem atrás do vidro, o vidro já filtra um raio, ele não seria atraído. É muito fraca a atração. Mas o que antigamente sim acontecia eram as molduras de aço antigas que atraíam raios. Daí acontecia mesmo. Então é o raio, é o ferro, o metal que atrai o raio e não o vidro do espelho. Esse que você vê e você acha que ali está tudo. Então você percebe a importância disso? Tudo que você quer questionar, inclusive, você tem que ter acesso. Só que hoje o que aconteceu? Acesso ao arquivo acástico virou constelação familiar. Aquele conceito de vida passada, reencarnação, tudo mais, está resumido num atendimento de 500 a 10 mil reais. Você se reconcilia com não sei quem. Astrologia, que era astroteurgia, e astronomia lideram hoje tudo. Mesmo só com suas presunções. Que o tal planeta está retrógrado. Então, por isso que você tem problema no relacionamento. Problema com dinheiro. Você tem problema com dinheiro porque você não acorda cedo. A não ser que você engane, enrole, se torne um charlatão, inventando moda para quem vai te seguir. E você não tem um relacionamento porque você é um chato de galoche. Mas esse ego chato, ele pode acessar essas coisas com consciência? Sim. É da mesma forma. Eu posso ir a um restaurante depois do meu serviço se eu tirar a roupagem, colocar para lavar e colocar outra, mais adequada para aquilo. Eu posso entrar em qualquer lugar. E com a cabeça erguida. Paz reverencial a todos.